O mundo antigo agonizava. O que restava de Roma já não passava de sombras. Estradas antes percorridas por legiões estavam cobertas por mato, e os marcos imperiais se inclinavam como monumentos esquecidos. A Gália, outrora o coração pulsante da administração romana, transformara-se em um mosaico de ruínas e povoados isolados. Vilas inteiras foram abandonadas, templos saqueados, e a ordem que sustentara o império durante séculos dissolvia-se como areia entre os dedos. Nas margens do Reno, onde o frio cortava como lâmina, povos germânicos observavam aquele império em colapso e enxergavam uma nova oportunidade. Entre eles, os francos, guerreiros disciplinados, acostumados à dureza das florestas e ao rigor do combate, começaram a avançar. Esses homens de cabelos longos e olhar desconfiado traziam mais do que armas. Trouxeram consigo um código, de honra primitivo, mas eficiente, fundado na lealdade pessoal e na força. Diferente de outros invasores, não vinham apenas para destruir, queriam terras e nelas fincar suas raízes. Quando cruzaram o Reno e adentraram a Gália, encontraram um território devastado, mas fértil. A convivência entre os francos e os habitantes locais foi tensa no início, mas logo a necessidade falou mais alto. Casamentos misturaram sangue bárbaro e romano. O latim começou a se confundir com os dialetos germânicos e a religião, o cristianismo, começou a se infiltrar entre os antigos guerreiros pagãos. Nascia ali um novo povo, um novo idioma e, lentamente, um novo conceito de poder. Foi nesse cenário de transição que surgiu Clovis, filho de um chefe franco chamado Childérico. Jovem, ambicioso e astuto, Clovis compreendeu que não bastava apenas conquistar, era preciso ser reconhecido. Em um mundo que ainda venerava o símbolo de Roma, ele soube vestir a capa de herdeiro da tradição imperial, mesmo sem possuir sangue latino. Ao casar-se com Clotilde, uma princesa cristã, aproximou-se da fé que unia as comunidades galo-romanas. Sua conversão, porém, não foi imediata. Dizem que apenas durante a sangrenta batalha de Tolbiac contra os alamanos, ele teria feito sua promessa a Cristo. Se vencesse, abandonaria os deuses antigos. Venceu e manteve a palavra. O batismo de Clovis, celebrado em Reims por São Remígio, marcou o início da aliança entre o trono e o altar que moldaria toda a história da França. Mas fora das catedrais, o reino ainda era um terreno bruto. Os povos viviam sob leis diversas, algumas romanas, outras bárbaras, e a noção de França ainda não existia. As florestas cobriam o norte, as estradas estavam em ruínas e a autoridade real precisava ser imposta mais pelo medo do que pela legitimidade. Ainda assim, Clovis tinha uma visão clara: unificar a Gália sob um só comando. Uma a uma, as tribos rivais foram derrotadas. O sangue derramado não era apenas vingança, mas fundação. Cada vitória consolidava não apenas um território, mas uma identidade. A espada franco-romana começava a delinear os contornos de um novo mundo. O batismo de Clovis teve um impacto que ultrapassou o campo político. Pela primeira vez desde a queda de Roma, um rei bárbaro aceitava o cristianismo católico e não o arianismo professado por outros povos germânicos. Isso fez dele o favorito do clero, que passou a retratá-lo como um novo Constantino, o salvador da fé em terras devastadas. A Igreja o legitimou, e em troca, ele protegeu os bispos e expandiu o cristianismo pelo território. Essa aliança sagrada transformou a espada franca em instrumento divino. E foi a partir dela que a Gália lentamente começou a se reconhecer como algo maior do que um amontoado de tribos. O nome Frância, a terra dos francos, surgiu, carregando em si o peso de uma nova era. Entretanto, o poder que nasce do ferro nunca é estável. Após a morte de Clovis, o reino foi dividido entre seus filhos, conforme o costume germânico. Essa partilha inaugurou séculos de intrigas, assassinatos e alianças traiçoeiras. As rainhas conspiravam, os príncipes se matavam, e o trono se tornava palco de uma sucessão interminável de disputas. Mesmo assim, as bases haviam sido lançadas. Um povo unificado pela fé e pela força, uma nobreza em formação e um território que começava a se identificar sob um mesmo nome. No caos das dinastias,
o Estado francês dava seus primeiros passos. Nos mosteiros, monges registravam cada evento em pergaminhos escuros, conscientes de que estavam testemunhando o nascimento de algo que superava as fronteiras de seu tempo. O que fora a Gália romana tornava-se agora o coração de uma nova civilização. As ruínas antigas eram aproveitadas para erguer igrejas. As estradas romanas restauradas ligavam os centros de poder emergentes, e o latim litúrgico convivia com uma língua nova, rude, mas viva, o embrião do francês. A fusão entre o mundo antigo e o bárbaro criava algo inédito. Uma sociedade nascida do colapso, mas movida por uma fé renovada e pela memória de um império que se recusava a morrer. O império construído por Clovis parecia sólido, mas as raízes do poder eram frágeis. Ao morrer, o rei deixou não apenas um legado de glória, mas também um fardo. A tradição bárbara de dividir o território entre os filhos. O que fora um reino unificado transformou-se num mosaico de pequenos domínios rivais, cada um comandado por um príncipe ansioso por expandir suas fronteiras. A unidade política da França nascente foi despedaçada por ambições familiares. Cidades inteiras mudavam de mãos. Alianças eram feitas e desfeitas ao sabor da conveniência. E o sangue corria nas estradas de uma Gália que ainda tentava se lembrar do que era ser um povo. Roma havia caído, mas a sombra de seu colapso parecia renascer dentro dos próprios herdeiros de Clovis. Os merovingios, como ficaram conhecidos, governavam com uma mistura de superstição e brutalidade. Seus longos cabelos, deixados crescer em homenagem aos antepassados, tornaram-se símbolo sagrado de realeza. Cortar a cabeleira de um rei merovingio era o mesmo que destituí-lo da bênção divina. Essa crença transformava a figura real em algo quase místico, mas também o condenava a uma vida cercada de rituais e suspeitas. Nos palácios de pedra e madeira, as rainhas tramavam silenciosamente. Os conselheiros conspiravam e os monges observavam o declínio com pena e temor. A dinastia que nascera da fé parecia agora perdida em sua própria teia de intrigas. Um nome ganharia destaque entre essas sombras. Brunilda, rainha e estrategista implacável, que enfrentou guerras intermináveis e legou ao trono mais cadáveres do que vitórias. Brunilda governou com punho de ferro, manipulou herdeiros, assassinou rivais e travou batalhas que duraram mais de 40 anos. Seu reinado revelou o que o poder havia se tornado na França merovingia. Um jogo de sobrevivência, onde a lealdade valia menos do que o medo. A corte era um palco onde o brilho das coroas escondia a ferrugem das traições. Monges registravam nos manuscritos a decadência do reino com frases amargas. Descreviam os reis como figuras corrompidas pelo ouro e pelo prazer. Nas margens do Loire e do Sena, a população via o poder se distanciar de sua realidade. Os camponeses plantavam e morriam sem jamais ver o rosto de um rei. Enquanto os nobres se engalfinhavam em disputas, o país afundava na instabilidade e na fome. Dessa lama política surgiu uma nova força, inesperada e prática. Enquanto os reis se embriagavam com cerimônias e caçadas, seus mordomos do palácio, administradores encarregados de gerir as terras reais, passaram a concentrar poder real. A princípio eram servos fiéis, mas com o tempo tornaram-se indispensáveis. Sabiam quanto ouro entrava nos cofres, controlavam o exército e eram eles que mantinham o reino funcionando. Pipino de Herstal e depois seu filho Carlos Martel transformaram o cargo administrativo em trono de fato. O rei ainda usava a coroa, mas quem governava era o mordomo. Era uma inversão completa. Os servos haviam se tornado senhores, e enquanto os reis merovingios desfilavam em carruagens douradas, Carlos Martel reunia guerreiros e preparava-se para enfrentar ameaças que fariam a história girar. Os cronistas chamaram esses últimos soberanos merovingios de reis inúteis. Passavam o dia em caçadas, rodeados de parasitas e bajuladores, enquanto o reino era consumido por invasões e miséria. Suas assinaturas em decretos valiam menos do que as ordens de seus mordomos. Cada província agia por conta própria. Nobres locais erguiam fortalezas, criavam exércitos particulares e cobravam impostos como pequenos reis dentro de um reino que se dissolvia. Mas esse colapso político escondia um detalhe crucial: o renascimento da fé. Mosteiros se multiplicavam, monges beneditinos
restauravam manuscritos antigos e educavam uma nova geração de líderes. A igreja observava o vazio de poder e sabia que precisaria de um guerreiro capaz de unir o ferro e a cruz novamente. E esse guerreiro se aproximava. As fronteiras meridionais da França começaram a ser testadas por um novo inimigo. Vindos do sul atravessando os Pirineus, os exércitos islâmicos conquistavam reinos, incendiavam fortalezas e ameaçavam a cristandade ocidental. As notícias dessas invasões se espalhavam como ventos de desespero. O Papa em Roma temia pelo colapso total do Ocidente cristão. Era necessário um líder que não apenas empunhasse a espada, mas representasse um ideal de resistência espiritual. No vazio deixado pelos merovingios, o nome Carlos Martel começou a ser pronunciado com respeito, um nome que evocava força, disciplina e fé. O mordomo do palácio tornava-se o guardião do reino, e em seu caminho, o Islã avançava como uma onda implacável. A França dos merovingios terminou como começara, banhada em sangue. As coroas ainda brilhavam, mas eram sombras do poder que representavam. O povo, faminto e exausto, já não acreditava nos reis longos. Em seus mosteiros, monges oravam pela salvação do reino. E nas fronteiras, guerreiros afiavam suas lâminas. O que estava prestes a acontecer mudaria não apenas a França, mas todo o destino da Europa. Uma batalha aproximava-se, uma que definiria onde terminaria o mundo cristão e onde começaria o domínio muçulmano. Era o limiar de Poitiers, e o som das marchas de Carlos Martel ecoava pelo coração da Gália, anunciando que o tempo dos reis longos chegava ao fim. O século VIII amanheceu, sobre uma Europa em ruínas e medo. O que restava da autoridade dos merovingios era apenas um nome. Em Reims e Soissons, os últimos reis eram levados em procissões como relíquias vivas, enquanto o verdadeiro poder se concentrava nas mãos de guerreiros sem coroas. Entre eles, um homem ergueu-se com determinação fria, Carlos Martel, filho ilegítimo de Pipino de Herstal, nascido entre intrigas e guerras civis. Herdou do pai não um trono, mas um império desordenado e prestes a desabar. O título de mordomo do palácio soava burocrático, mas Carlos o transformou em sinônimo de domínio absoluto. Ele governava com o punho cerrado, um homem de ferro que via o caos não como ameaça, mas como campo fértil para o poder. Martel não herdou a realeza, mas conquistou o respeito que muitos reis perderam. Comandava seus exércitos de forma direta, dormindo ao lado dos soldados e dividindo o pão com eles. Essa proximidade lhe deu um prestígio quase místico. Quando o perigo se aproximava, as aldeias murmuravam seu nome como uma prece. Era o líder que os francos precisavam, disciplinado, incansável e estrategista. A igreja o via como um aliado necessário, embora temesse sua força. O Papa Gregório II escreveu cartas pedindo sua ajuda contra invasores lombardos, enquanto bispos gauleses rogavam por sua proteção. Mas foi um novo e terrível inimigo que selou para sempre o destino de Carlos Martel. Um inimigo vindo do deserto, portando uma fé que avançava sobre o mundo como uma tempestade. No ano de 732, os exércitos islâmicos atravessaram os Pirineus, devastando o reino visigodo e adentrando a Gália. Vindos de Al-Andalus, os comandantes árabes e berberes conquistaram o sul com uma velocidade assustadora. Narbonne caiu, depois Bordeaux, e logo as chamas alcançaram Tours. A cristandade ocidental estava à beira do colapso. Nenhum rei merovingio seria capaz de resistir. Foi então que Carlos Martel, sem título de rei, sem bênção papal e sem coroação, reuniu um exército improvisado. Cavaleiros francos, camponeses armados, monges que empunhavam lanças e senhores feudais que temiam a destruição de suas terras. Ele sabia que, se perdesse, a Europa se tornaria outra. A fé cristã, as línguas locais e toda a herança romana seriam apagadas. O destino do continente repousava sobre suas mãos calejadas. O campo escolhido foi uma planície próxima à cidade de Poitiers. Os cronistas a descreveram como um cenário silencioso, frio e enevoado. O exército islâmico, numeroso e experiente, acreditava na vitória inevitável. Os homens de Martel, em menor número, aguardavam em formação cerrada, protegidos pelas armaduras e pela convicção. Durante uma semana, o confronto se arrastou em escaramuças até que, finalmente,
O choque decisivo ocorreu. O impacto das lanças fez o chão tremer. O barulho das espadas era como trovão metálico. A tática de Martel foi simples, mas genial. Resistir, absorver o avanço inimigo e contra-atacar com força concentrada. Quando o general árabe Abd al-Rahman tombou em combate, a disciplina franca transformou-se em fúria. O exército invasor recuou, deixando o campo coberto de corpos e armaduras partidas. A França sobrevivera. A Europa também. A vitória em Poitiers fez de Carlos Martel uma lenda. O Papa o chamou de defensor da cristandade, e os monges passaram a registrar seu nome ao lado dos santos e mártires. Os cronistas o apelidaram de Martel, o martelo de Deus, pela maneira como havia esmagado os inimigos da fé. Essa vitória não foi apenas militar. Marcou o fim da expansão islâmica para o norte e deu início a uma nova confiança no destino do Ocidente cristão. O poder espiritual da Igreja e a força militar dos francos uniram-se em um mesmo corpo. Era o início daquilo que se tornaria o Império Carolíngio, a ponte entre a Antiguidade e a Idade Média plena. E sob o comando de Martel, o nome França começou a ser pronunciado com orgulho. Mas Martel era, acima de tudo, pragmático. Não buscava coroas nem títulos, mas estabilidade. Usou as terras da Igreja para pagar soldados, o que lhe trouxe a ira do clero, mas também garantiu a sobrevivência do reino. Reformou a cavalaria, organizou o exército em torno da lealdade direta e criou as bases do feudalismo militar. Cada cavaleiro devia a ele não apenas a vida, mas a terra. Sob sua liderança, o caos merovingio foi substituído por uma nova ordem. Pela primeira vez em séculos, a Gália experimentava um resquício de segurança. E no olhar do povo, Martel deixava de ser apenas um guerreiro. Tornava-se o símbolo do renascimento da autoridade franca, o primeiro passo rumo ao império que seu neto, Carlos Magno, levaria ao auge. O legado de Carlos Martel não se mediu apenas nas batalhas vencidas, mas na estrutura política que deixou. Após sua morte em 741, o poder que construíra passou para seu filho, Pipino o Breve, que ousaria dar o passo seguinte: transformar o poder de fato em poder legítimo. A França deixava para trás os reis longos e mergulhava em uma nova era, em que a espada e a fé seriam indissociáveis. As sementes de uma monarquia sagrada estavam lançadas. No eco distante de Poitiers, não o som das armas, mas o silêncio dos sobreviventes, nascia o sentimento de missão que guiaria os francos pelos séculos seguintes. Antes de avançarmos para o império de Carlos Magno, lembre-se, é aqui que as fundações do Ocidente foram salvas por um punhado de homens que acreditavam lutar por algo maior que si mesmos. E já que você chegou até este ponto da nossa jornada, deixe seu apoio à história viva, inscreva-se no canal Reinos Esquecidos e conte nos comentários qual tema você quer ver no próximo episódio. A formação das primeiras civilizações da história, o surgimento dos primeiros humanos, a origem da Europa, os mistérios da América do Sul antiga. Seu voto ajuda a escolher qual passado vamos desenterrar juntos. A morte de Carlos Martel deixou um vazio perigoso. O reino franco, ainda instável, precisava de um herdeiro capaz de unir força e legitimidade. Seu filho, Pipino o Breve, herdou não um trono, mas o direito de reivindicá-lo. Em 751, apoiado pelo Papa Zacarias, Pipino depôs o último rei merovingio. Teoderico III cortou-lhe os cabelos sagrados, e com isso, o símbolo de seu poder divino, e assumiu o título de Rei dos Francos. Foi uma transição silenciosa, mas revolucionária. Pela primeira vez, o poder deixava de ser apenas um direito de sangue e se tornava uma aliança política entre o trono e a Igreja. A França nascia novamente, agora com o selo da fé e a bênção do Papa. Pipino fora o instrumento. Seu filho, porém, seria o arquiteto de um império. Carlos Magno, coroado rei em 768, herdou um reino dividido e um continente fragmentado. Era alto, vigoroso e incansável, com uma visão que ultrapassava seu tempo. Seu nome, Carolus Magnus, o Carlos o Grande, não era exagero. Ele não queria apenas governar a França. Queria restaurar a ordem do mundo cristão. Sob seu comando, o Império Franco se expandiu em todas as direções. Subjugou os lombardos no norte da Itália, derrotou saxões e bávaros, impôs o batismo aos pagãos e consolidou fronteiras que se estendiam do Atlântico aos Alpes.
da Germânia até o coração da Península Ibérica. Cada conquista era apresentada não apenas como uma vitória militar, mas como um ato de fé. Marchar sob o estandarte de Carlos Magno era lutar pela cristandade e pela reconstrução de Roma sob novas formas. Mas o guerreiro era também um administrador visionário. Carlos compreendia que a espada sozinha não sustentaria um império. Reconstruiu estradas romanas, ergueu pontes, incentivou o comércio e criou um sistema de missi dominici, enviados reais que percorriam o império fiscalizando os condes e duques. Fundou escolas, patrocinou a cópia de manuscritos antigos e atraiu sábios de toda a Europa para sua corte em Aix-la-Chapelle, Aachen. O renascimento cultural que promoveu ficou conhecido como o Renascimento Carolíngio, uma tentativa de resgatar o esplendor intelectual de Roma sob os princípios cristãos. Em suas palavras, um império sem sabedoria seria como um corpo sem alma. Nas escriptorias dos mosteiros, monges copiavam textos de Aristóteles, Cícero e Agostinho, preservando o conhecimento que moldaria toda a Idade Média. O auge desse sonho ocorreu no Natal do ano 800. Na Basílica de São Pedro, em Roma, enquanto Carlos Magno rezava, o Papa Leão III colocou-lhe sobre a cabeça a coroa imperial, proclamando-o Imperator Romanorum, imperador dos romanos. A cerimônia foi mais do que simbólica. Foi a ressurreição do Império Romano do Ocidente, agora sob domínio dos francos. Roma renascia, mas com uma nova alma, a cristandade. Os sinos soaram, o povo aclamou, e o mundo cristão via em Carlos o sucessor de Constantino. Era o auge da união entre Igreja e Estado, fé e política, ferro e cruz. O mapa da Europa começava a se redesenhar em torno de sua autoridade. Pela primeira vez em séculos, o Ocidente tinha um imperador, e a França estava no centro do mundo. Mas o poder de Carlos Magno não era isento de sombras. Seu império, vasto demais para ser administrado por um só homem, dependia da lealdade dos nobres locais. Muitos obedeciam por temor, não por devoção. As campanhas contra os saxões, por exemplo, foram brutais. Aldeias queimadas, templos destruídos e execuções em massa dos que resistiam à conversão. Em 782, em Verden, Carlos ordenou a morte de mais de 4.000 prisioneiros saxões que se recusaram a aceitar o batismo. A fé tornava-se espada e a cruz bandeira de conquista. Por trás da imagem do imperador cristão, havia um governante consciente de que a obediência era mais eficaz quando imposta pelo medo. A grandiosidade de seu império nascia do mesmo ferro que o sustentava e o condenava. Mesmo assim, sob seu reinado, a Europa experimentou uma unidade inédita. O latim voltou a ser língua comum entre as elites. As leis foram reorganizadas e as artes floresceram como há séculos não se via. A Igreja consolidou seu poder espiritual e político, e a França emergiu como o coração do cristianismo ocidental. As crônicas descrevem Carlos como um homem de hábitos simples, mas de ideias grandiosas. Dizia-se que dormia pouco, lia durante as refeições e participava das missas diariamente. Amava a música e acreditava que governar era um dever sagrado. Em seu rosto, o traço duro de um guerreiro. Em suas mãos, o peso de Roma ressuscitada. Seu império era mais do que território, era um ideal. O sonho de uma Europa unida sob a fé e a razão, mas todo império é um espelho frágil da eternidade. Quando Carlos Magno morreu em 814, aos 72 anos, foi sepultado em sua amada Aachen, envolto em seda e silêncio. Seu corpo descansava, mas seu sonho começava a rachar. Seus herdeiros não possuíam sua força, nem sua visão. O vasto império carolíngio logo se fragmentaria entre filhos e netos, repetindo o ciclo que destruíra os merovingios. A França, novamente, caminhava em direção à divisão. Mas nas cinzas desse império floresceria algo novo, o feudalismo, o sistema que moldaria séculos de vida medieval. Roma havia sido restaurada por um instante, apenas para desmoronar outra vez. O eco de seus sinos, porém, permaneceria, como lembrança de que o poder humano é tão efêmero quanto o sopro da história. O império de Carlos Magno parecia indestrutível, mas sua morte revelou a fragilidade de uma estrutura sustentada por um único homem. Quando o grande imperador foi sepultado em Aachen, os sinos tocaram não apenas em luto, mas como presságio. Seu filho Luís, o Piedoso,
Herdou o trono, mas não o pulso do pai. Religioso, hesitante e vulnerável à influência do clero, Luís tentou preservar a unidade do império por meio da fé e da diplomacia. Mas o que se formava à sua volta era uma rede de nobres ambiciosos, acostumados a governar suas terras como senhores independentes. O poder central começou a esfarelar. Os condados, outrora subordinados a Aix-la-Chapelle, tornaram-se fortalezas autônomas. Cada senhor feudal erguia suas muralhas e jurava fidelidade apenas a quem pudesse protegê-lo. A França deixava de ser um império e voltava a ser um arquipélago de poder. As sementes da desintegração foram plantadas nas próprias leis carolíngias. A tradição germânica de dividir as terras entre os filhos se repetiu, e o vasto império foi fragmentado entre os herdeiros de Luís. O Tratado de Verdun, assinado em 843, marcou a partilha. Carlos o Calvo ficou com a parte ocidental, a futura França. Luís, o Germânico, recebeu o leste que daria origem à Alemanha. Quilotário, o filho mais velho, herdou uma estreita faixa central que incluía a Itália e o título imperial. Essa divisão, aparentemente ordenada, foi o golpe final na unidade sonhada por Carlos Magno. O império se partiu em três e a Europa medieval nasceu do estilhaço de seu cadáver. As fronteiras, ainda incertas, tornaram-se fonte de guerra por séculos. E nas sombras dessas disputas, um novo sistema de poder começava a tomar forma, um que não dependia de coroas, mas de juramentos. A instabilidade trouxe o medo. Povos inteiros se viram sem proteção. Os ataques vinham de todos os lados. Vikings pelo norte, sarracenos pelo sul, magiares pelo leste. Vilas eram saqueadas, mosteiros incendiados, cidades inteiras desapareciam. O comércio entrou em colapso e a moeda perdeu valor. Nesse cenário de ruína, o povo buscou abrigo junto aos senhores locais, homens que possuíam castelos, exércitos privados e terras férteis. Em troca da proteção, camponeses entregavam parte de sua colheita e juravam obediência. Assim nascia o feudalismo, um sistema baseado não em leis escritas, mas em laços de fidelidade pessoal. O rei ainda existia, mas era distante, quase mítico. A verdadeira autoridade vivia atrás das muralhas de pedra, nos salões iluminados por tochas, onde o juramento de um vassalo valia mais que qualquer decreto real. O mundo carolíngio desmoronava, mas de suas ruínas emergia uma nova ordem social. Cada castelo era uma ilha de poder, com suas próprias leis, sua justiça e seus exércitos. A economia tornara-se local e autossuficiente. Campos, moinhos, forjas e igrejas formavam microcosmos isolados. A lealdade pessoal substituiu a obediência imperial. O conceito de França se dissolveu em dezenas de pequenos domínios, e cada senhor se considerava rei em seu próprio território. A Igreja, percebendo o perigo da anarquia, tentou intervir com o movimento da paz de Deus, proibindo guerras nos dias santos e protegendo os pobres e monges. Mas na prática, a cruz e a espada já haviam se fundido de vez. A espiritualidade era uma armadura, a fé, uma moeda de poder. Enquanto os nobres fortificavam suas terras, o povo comum experimentava uma existência marcada pela servidão. O servo da gleba não era escravo, mas também não era livre. Pertencia à terra e, portanto, ao Senhor. Nas manhãs de névoa, podiam ser vistos nos campos, curvados, arando o solo de seus mestres sob o olhar dos cavaleiros. A fome, a peste e a guerra eram companheiras constantes. Mas dentro dessa dureza, nascia uma nova forma de solidariedade. As aldeias se organizavam em torno das igrejas. Os sinos marcavam o ritmo da vida e da morte. O mundo feudal era brutal, mas estável. Uma estrutura tecida pela necessidade, onde cada um conhecia seu lugar. E mesmo nesse silêncio resignado, uma ideia resistia. A esperança de que o poder real um dia voltaria a unir o povo. No coração dessa fragmentação, a França ainda mantinha algo que a distinguia. O prestígio da coroa, mesmo que simbólico. Carlos o Calvo e seus sucessores lutaram para reafirmar a autoridade real, mas enfrentaram a força dos duques e condes que não reconheciam mais um soberano distante. As alianças matrimoniais substituíram as guerras abertas, e os reis tornaram-se negociadores em vez de conquistadores. Contudo, de tempos em tempos, o trono lembrava sua origem divina. Nas cerimônias em Reims,
onde o óleo sagrado ungia os monarcas como representantes de Deus. Era uma centelha de legitimidade num mar de autonomia. O feudalismo consolidava-se, mas o conceito de monarquia não morria, apenas adormecia, aguardando o momento de ressurgir com novo vigor. E assim, o grande império de Carlos Magno tornou-se lembrança e mito. As ruínas de suas fortalezas, os manuscritos copiados nos mosteiros e as canções dos trovadores mantinham viva a memória de um tempo em que a Europa sonhou com unidade. Mas o novo mundo era outro, fragmentado e hierárquico, sustentado por pactos e juramentos. O poder agora estava disperso, mas mais resistente, enraizado em cada colina fortificada e em cada torre de vigia. O crepúsculo dos carolíngios não foi apenas o fim de uma dinastia. Foi o nascimento de um sistema que moldaria toda a Idade Média, e entre os sinos que ainda tocavam em Reims e as espadas afiadas nas torres do Loire, a França medieval tomava forma, não mais como império, mas como uma teia de reinos dentro de si mesma. O século X amanheceu sobre uma França esfacelada. O império de Carlos Magno já não passava de memória, e o rei, embora ainda coroado em Reims, era um símbolo distante, quase abstrato. A autoridade real havia se diluído nos castelos dos duques, condes e barões, que dominavam suas terras como soberanos. O trono carolíngio agonizava, sustentado apenas por tradições e pelo óleo sagrado das coroações. Nas florestas, bandos armados impunham sua própria lei. Nos campos, o povo vivia entre a submissão e o medo. O que restava de unidade era o cristianismo, mas mesmo a igreja, dividida entre ambições regionais e a influência romana, lutava para manter sua voz. Era um tempo em que o poder se media não por direito, mas por força, e a França parecia condenada à eterna fragmentação. Em meio a esse cenário de ruína política, um nome começou a despontar: Hugo Capeto. Duque de Paris, herdeiro de uma linhagem poderosa e leal à Igreja, Hugo representava uma geração de nobres que entendia que a estabilidade valia mais do que a conquista. Quando o último rei carolíngio, Luís V, morreu sem herdeiros em 987, o trono estava vazio e, com ele, a esperança de continuidade dinástica. A nobreza reuniu-se para decidir o futuro da coroa. Não escolheram o mais rico, nem o mais guerreiro, mas o mais respeitável. Hugo foi coroado rei dos francos na Catedral de Reims, com o apoio decisivo do arcebispo Adalberão. Assim nascia a dinastia Capetingia, modesta em território, mas imensa em propósito. O reino francês renascia, não pela espada, mas pela fé e pela política. O novo rei, porém, governava pouco além de Paris e Orleans. Seu poder real era mínimo, e muitos senhores feudais o tratavam com desdém, como um rei entre iguais. Ainda assim, Hugo compreendeu algo que seus antecessores haviam esquecido: o poder da legitimidade. Enquanto os duques guerreavam entre si, ele se manteve paciente, cultivando alianças e consolidando a imagem da coroa como instituição sagrada. O ritual da coroação em Reims tornou-se o centro da realeza capetingia. O óleo que ungia os reis, segundo a tradição, era o mesmo usado para batizar Clovis, o primeiro rei cristão da França. Essa ligação espiritual com o passado merovíngio e carolíngio conferia aos capetingios uma aura quase divina. A França voltava a ter um rei que não precisava conquistar pela força, mas pela permanência. O poder capetíngio cresceu de forma discreta, como uma raiz se espalhando sob a terra. A estratégia era simples e eficaz: não dividir o reino. Os sucessores de Hugo Capeto, Roberto II, Henrique I e Filipe I, seguiram a mesma linha. Cada monarca assegurava a sucessão de seu filho ainda em vida, evitando as disputas que haviam destruído as dinastias anteriores. Com o tempo, o título de rei dos francos tornou-se hereditário e indiscutível. Enquanto o resto da Europa mergulhava em guerras dinásticas, a França consolidava uma continuidade quase milagrosa. As catedrais começaram a se erguer em pedra e luz, símbolos da estabilidade e da fé. Chartres, Reims, Paris, cada uma delas um monumento à nova era capetingia, em que o poder se expressava tanto nas muralhas quanto nas torres que tocavam o céu. No século XII, a França já não era apenas um reino entre outros, era o centro espiritual e político do Ocidente. Sob o reinado de Luís VI, o Gordo, e Luís VII,
a monarquia começou a desafiar os grandes senhores, impondo tributos e leis que restauravam gradualmente a autoridade real. Foi nesse contexto que surgiram nomes lendários: Abelardo e Heloísa, amores proibidos entre as paredes do saber; São Bernardo de Claraval, o monge que incendiava multidões com sua retórica; e a figura enigmática dos templários, monges guerreiros que partiam em cruzadas com a cruz vermelha no peito. A França se tornava o coração das cruzadas, enviando reis, cavaleiros e monges a lutar por Jerusalém. O reino, antes fragmentado, agora marchava unido sob um mesmo estandarte: a fé. No entanto, o crescimento da monarquia trouxe também novos conflitos. Luís VII travou rivalidades amargas com Henrique II da Inglaterra, cujos domínios continentais ameaçavam envolver metade da França. Dessa tensão nasceria uma das mulheres mais fascinantes da Idade Média, Eleanor da Aquitânia, rainha de 2 reinos e símbolo da influência feminina na política europeia. A corte capetinga tornava-se um centro de cultura, diplomacia e intriga. A monarquia deixava de ser um poder distante para se tornar um símbolo de civilização. A arquitetura gótica florescia, as universidades nasciam, e Paris emergia como farol do saber. O trono francês não era mais uma cadeira instável. Era uma instituição cercada de prestígio, reforçada por séculos de continuidade. Por fim, no reinado de Filipe II Augusto, 1180-1223, a coroa capetinga atingiu sua maturidade. Filipe derrotou os ingleses na Batalha de Bouvines, 1214, consolidando a supremacia francesa e unindo o povo em torno da monarquia. Pela primeira vez, o rei da França não era apenas o senhor de Paris, era o soberano de um país com identidade própria. O feudalismo ainda existia, mas o trono havia retomado o papel central que perdera desde os tempos de Carlos Magno. A França deixava de ser um conjunto de feudos e se tornava uma nação, que nas catedrais que brilhavam à luz das velas, nas vozes dos monges e trovadores, nas muralhas de pedra que cercavam as cidades, algo novo se erguia, uma sensação de destino, de missão. A realeza francesa havia renascido das cinzas. O século XII transformou a França em uma forja de fé e ambição. O poder dos capetingios consolidara-se, as catedrais elevavam-se aos céus e o fervor religioso tomava conta do povo. Era o tempo em que o mundo acreditava que Jerusalém podia ser reconquistada pela espada e que lutar pela cruz era o caminho da salvação eterna. No coração dessa febre espiritual, a França tornou-se o centro das cruzadas, enviando exércitos, monges e cavaleiros para lutar no Oriente. O Papa Urbano II, em um sermão inflamado em Clermont, conclamou os cristãos a marchar pela Terra Santa, e foi na França que seu chamado encontrou eco. Homens de todas as classes deixaram suas terras e famílias, costuraram cruzes vermelhas em seus mantos e partiram para o desconhecido. A Idade Média entrava em seu capítulo mais épico e mais trágico. A Primeira Cruzada, 1096-1099, reuniu milhares de guerreiros sob a promessa de absolvição dos pecados. Guiados pela fé e pela esperança, marcharam por desertos e fortalezas, enfrentando fome, doenças e batalhas brutais até finalmente tomarem Jerusalém. As crônicas descrevem o sangue escorrendo pelas ruas da cidade sagrada, enquanto as igrejas eram purificadas pela espada. A França via seus filhos retornarem como heróis, alguns com riquezas, outros mutilados. Muitos nunca mais voltavam. Das cruzadas nasceram lendas e ordens religiosas militares: os cavaleiros templários, os hospitalários e os teutônicos. Os templários, em particular, tornaram-se símbolo da fusão entre fé e poder. Fundados por Hugues de Payens, com o apoio de São Bernardo de Claraval, juraram proteger os peregrinos da Terra Santa, mas logo se transformaram em banqueiros, construtores e senhores de fortunas. A espada da fé se curvava ao ouro. A presença dos templários em solo francês mudou o equilíbrio político e espiritual. Seus castelos e comandarias se espalharam pelo território, e sua lealdade era apenas ao Papa, não ao rei. Acumulavam riquezas, terras e influência. Nas estradas, viajantes viam suas bandeiras com a cruz vermelha tremulando ao vento
e sabiam que entravam em domínios sagrados, intocáveis. Para o povo, eram heróis, para muitos nobres, uma ameaça. O poder templário cresceu tanto que parecia competir com o da própria monarquia. Nos séculos seguintes, isso se tornaria fatal, mas por enquanto a França mergulhava na exaltação da glória cruzada. Os trovadores cantavam os feitos dos cavaleiros, os mosteiros produziam relíquias sagradas trazidas do Oriente e Paris tornava-se o coração intelectual e espiritual da Europa cristã. Enquanto isso, no sul da França, uma fé diferente florescia, discreta mas perigosa aos olhos de Roma. Os cátaros, conhecidos como os puros, pregavam que o mundo material era a criação do mal e que a verdadeira fé não precisava de igrejas nem de padres. Viviam com simplicidade, rejeitando a autoridade da igreja e a pompa do clero. Suas ideias se espalharam rapidamente por Languedoc, entre comerciantes e nobres que viam na mensagem cátara um refúgio contra a corrupção eclesiástica. As cidades de Albi, Carcassonne e Toulouse tornaram-se redutos dessa nova espiritualidade. Para Roma, aquilo era intolerável. Uma heresia nas entranhas da cristandade, ameaçando a unidade espiritual que os papas tentavam preservar à força. A resposta foi devastadora. Em 1209, o Papa Inocêncio III convocou a Cruzada Albigense, uma guerra santa dentro da própria França. Exércitos do norte marcharam contra o sul com a mesma ferocidade usada contra os muçulmanos no Oriente. A frase "matem todos, Deus reconhecerá os seus", atribuída ao legado papal Arnaud Amalric, tornou-se símbolo da brutalidade do conflito. Cidades foram queimadas e milhares de homens, mulheres e crianças morreram em nome da ortodoxia. O sangue dos cátaros manchou os vales e fortalezas do Languedoc, e o grito dos sobreviventes ecoou pelas montanhas. Assim, a França, que liderara cruzadas contra infiéis no Oriente, agora destruía seus próprios filhos em nome da pureza da fé. Era o triunfo da obediência e o nascimento da Inquisição, que logo tomaria forma institucional. Mas mesmo na escuridão, a chama do idealismo persistia. Ordens monásticas reformadas surgiram, cistercienses, dominicanos e franciscanos, tentando devolver à Igreja sua simplicidade perdida. O povo, dividido entre o medo e a devoção, via nos pregadores itinerantes uma esperança de redenção. Enquanto os templários construíam catedrais e fortalezas, esses novos monges percorriam aldeias descalços, levando sermões sobre humildade e penitência. Era um tempo de contrastes, castelos dourados e povoados famintos, fé exaltada e perseguição. A alma da França medieval estava em guerra consigo mesma, dividida entre a luz das cruzadas e as sombras da intolerância. Cada prece parecia carregar tanto culpa quanto esperança. E quando as últimas cruzadas se desintegraram, com Jerusalém novamente perdida e os cavaleiros voltando derrotados, restou à França lidar com suas próprias feridas. O país havia mudado. A fé, antes fonte de unidade, tornara-se instrumento de poder e medo. Mas também surgira algo novo, um sentimento de destino coletivo, de missão sagrada ligada à identidade nacional. Os templários, agora mais ricos e influentes do que nunca, seriam o próximo alvo de reis e papas, e seu fim seria tão brutal quanto seu início. A heresia havia sido queimada, mas as brasas continuavam vivas. E nas sombras desse fogo, a França preparava-se para um novo tipo de conflito, não mais entre cruz e lua, mas entre coroa e fé. O século XIV abriu-se sobre uma França poderosa, mas inquieta. A monarquia capetinja havia levado o reino a seu auge político e espiritual, mas o equilíbrio era frágil. O ouro das cruzadas secou. A peste rondava os portos, e o povo começava a questionar o peso dos impostos e da guerra. Quando Carlos IV, o último rei da linhagem direta dos capetingios, morreu em 1328 sem herdeiro masculino, a sucessão mergulhou o país em crise. A coroa passou para Filipe VI de Valois, mas a reivindicação de Eduardo III da Inglaterra, neto de Filipe, o Belo, acendeu uma faísca que incendiaria dois impérios. O trono francês, símbolo da unidade,
transformou-se no estopim de uma guerra que duraria mais de um século. O destino da França seria decidido não em assembleias, mas nos campos cobertos de lama e sangue. O início da Guerra dos 100 Anos, em 1337 a 1453, foi marcado pela arrogância e pela surpresa. A França, confiante em seu tamanho e tradição, subestimou o poder inglês. O exército de Eduardo III era menor, mas disciplinado, com arqueiros de longo alcance que mudaram o curso das batalhas. Em Crécy, 1346, o orgulho da cavalaria francesa foi esmagado. Em Poitiers, 356, o próprio rei João II foi capturado. A nobreza, acostumada a ver o combate como palco de honra, descobriu que bravura não vencia a precisão de flechas disparadas à distância. O velho código de cavalaria começava a ruir. O povo assistia de longe, pagando o preço da glória com fome e destruição. Cidades saqueadas, vilas queimadas e campos devastados tornaram-se o retrato de uma França que sangrava por vaidades dinásticas. Enquanto as batalhas devastavam o norte, outro inimigo invisível se aproximava: a peste negra. Em 1347, o contágio chegou pelos portos do Mediterrâneo e espalhou-se com velocidade apocalíptica. As ruas de Paris tornaram-se cemitérios a céu aberto. Sinos dobravam sem parar. Um terço da população francesa desapareceu em menos de uma década. A guerra e a peste misturaram-se em um cenário de desespero. Padres fugiam. Monges morriam rezando sobre os corpos. E o povo acreditava estar vivendo o fim dos tempos. O clero tentava conter o pânico com procissões e penitências, mas a fé enfraquecia. Deus parecia silencioso diante do sofrimento humano. O país que outrora enviara cruzados à Terra Santa agora implorava por misericórdia dentro de suas próprias fronteiras. A crise social alimentou revoltas. Os camponeses, exaustos pela fome e pelos impostos, levantaram-se em armas na chamada Jacquerie de 1358, atacando castelos e senhores. Foram massacrados com crueldade, mas o recado estava dado. A base do sistema feudal começava a rachar. As cidades também se insurgiam. Em Paris, Etienne Marcel, líder dos mercadores, tentou impor limites ao poder real, ecoando ideias que um dia moldariam o conceito de cidadania. Mas, por enquanto, o caos reinava. A França era um corpo febril, dividido entre nobres corruptos, reis enfraquecidos e um povo à beira da miséria. As muralhas das cidades protegiam mais os ricos do que os pobres, e a bandeira francesa tremulava sobre um território fragmentado, ameaçado tanto de fora quanto de dentro. No meio desse colapso, o trono francês encontrou em Carlos V, o sábio, 1364-1380, uma centelha de estabilidade. Político hábil e estudioso, Carlos reorganizou as finanças, fortaleceu as muralhas e devolveu dignidade ao poder real. Sob seu reinado, a França respirou, mas a paz era frágil. Após sua morte, a loucura de seu filho, Carlos VI, mergulhou o reino novamente no caos. Fações rivais, Armagnacs e Burgúndios, dividiram o país e a Inglaterra aproveitou-se da desordem. Em 1415, em Azincourt, a derrota foi humilhante. Milhares de cavaleiros franceses caíram na lama sob as flechas inglesas. O rei Henrique V invadiu o norte e casou-se com a filha de Carlos VI, herdando o direito à coroa francesa. O país parecia condenado à submissão. O sonho capetinjo estava morto. A França tornara-se uma terra sem alma. Mas em meio às cinzas, a esperança tomou forma inesperada. Em 1429, uma jovem camponesa de Lorena, Joana d'Arc, afirmou ouvir vozes divinas ordenando que libertasse a França. Com uma armadura simples e uma fé inquebrantável, convenceu o príncipe Carlos VII a deixá-la liderar o exército até Orleans, então sitiada. Sua presença transformou soldados exaustos em guerreiros de convicção. A vitória foi rápida, quase milagrosa. Em poucos meses, Carlos foi coroado rei em Reims, cumprindo o destino que Joana dizia ser revelado por Deus. Ela se tornara o símbolo da resistência e da fé redentora em um tempo de desespero. Mas a glória durou pouco. Capturada pelos ingleses, foi julgada por heresia e queimada em Rouen em 1431. O fogo que a consumiu tornou-se o marco da redenção da França e o fim simbólico da nobreza medieval. A Guerra dos 100 Anos terminou em 1453, com a expulsão dos ingleses
e a restauração da soberania francesa. Mas o preço foi devastador. O campo estava arruinado, as cidades despovoadas, e a antiga cavalaria, símbolo da honra feudal, tornara-se obsoleta diante das novas armas de pólvora. A Idade Média francesa chegava ao seu crepúsculo. A monarquia emergia fortalecida, o povo empobrecido e a nobreza enfraquecida. O país renascia, mas sob outra forma. Centralizado, pragmático, moldado pelo trauma da guerra e pelo eco do fogo que queimou sua santa. A França que saía desse século de sangue já não era a dos cavaleiros e cruzados. Era a de reis absolutos, exércitos permanentes e fé moldada pelo poder. O mundo medieval dava seu último suspiro. O século XV amanheceu sobre uma França exaurida, mas viva. A Guerra dos 100 Anos terminara, e o país, mutilado por séculos de fome, peste e espadas, tentava renascer. As feridas eram profundas. Cidades inteiras destruídas, campos abandonados, mosteiros saqueados e uma população reduzida à metade. Mas entre as ruínas, algo novo começava a se erguer. Uma noção de Estado. Uma consciência de que a França era mais do que o som das lanças. Era um povo, uma língua, uma fé. O rei Carlos VII, o mesmo que Joana d'Arc coroara, iniciou a reconstrução com uma lucidez rara para seu tempo. Reformou as finanças, criou um exército permanente e restaurou a autoridade da coroa. Pela primeira vez desde Carlos Magno, o poder real voltava a impor ordem sobre o caos feudal. Mas a estabilidade não veio sem um preço. A peste negra, que voltara em ondas recorrentes desde o século XIV, ainda rondava os vilarejos. As pessoas viviam com o medo constante do contágio. E o som dos sinos nas aldeias marcava mais mortes do que nascimentos. O imaginário medieval tornara-se obsediado pela morte. Danças macabras eram pintadas nas paredes das igrejas, lembrando aos fiéis que a morte não poupava ninguém, nem camponeses, nem reis. Nas procissões, corpos eram carregados sob o olhar de monges e flagelantes que se açoitam em penitência. O inferno deixava de ser apenas promessa e tornava-se cotidiano. A espiritualidade, antes triunfante nas cruzadas, agora se tornava introspectiva e sombria. O povo não marchava mais por Jerusalém, mas por sobrevivência. O apocalipse não vinha do Oriente, estava nas próprias ruas da França. Enquanto o povo se afundava em miséria, a monarquia florescia. Luís XI, sucessor de Carlos VII, consolidou um poder que nenhum rei francês antes ousara sonhar. Astuto e impiedoso, conhecido como a Aranha Universal, teceu uma teia de espionagem, diplomacia e manipulação que neutralizou a velha nobreza feudal. Os duques da Borgonha, outrora senhores quase independentes, foram derrotados ou incorporados à coroa. O trono francês tornava-se absoluto, centralizador, quase sagrado. O símbolo do rei como ungido de Deus voltava com força, mas agora sustentado não pela espada dos cavaleiros, e sim pela burocracia, pelos impostos e pela guerra organizada. A França transformava-se de reino feudal em Estado moderno. A Idade Média estava morrendo, e, ironicamente, era o rei quem lhe aplicava o golpe final. A Igreja, pilar da sociedade medieval, também mudava. O cisma papal do século anterior, quando 2 e depois 3 papas se declararam legítimos, deixara cicatrizes na fé europeia. O prestígio espiritual de Roma enfraquecera, e a França assumira o papel de nova guardiã da cristandade ocidental. Os reis franceses controlavam bispos, financiavam mosteiros e decidiam sobre o destino das almas tanto quanto sobre o das armas. A aliança entre o trono e o altar, que nascera com Clovis 1000 anos antes, alcançava seu auge, mas agora o equilíbrio pendia para o lado da coroa. O Papa já não coroava os reis. Os reis legitimavam os papas. E no coração de Paris, as torres góticas de Notre-Dame tornavam-se o símbolo dessa fé reinventada. Uma ponte entre o divino e o poder terreno. Mas nem todos aceitaram essa nova ordem. O povo via crescer uma distância imensa entre a magnificência dos palácios e a fome das aldeias. A nobreza decadente ainda sonhava com glórias passadas, enquanto mercadores enriqueciam com o comércio que começava a florescer nas cidades. O mundo feudal, baseado em servidão e dever, cedia espaço ao dinheiro e às ambições individuais. A França medieval dissolvia-se lentamente, sem perceber.
O cavaleiro cedia lugar ao soldado pago, o monge ao burocrata, o juramento à assinatura. E enquanto o poder se modernizava, a alma coletiva começava a perder sua inocência mística. A Idade Média, com toda sua brutalidade e espiritualidade, deixava o palco. Mas seu espírito de devoção e sacrifício ainda persistia nos cânticos e nas pedras de suas catedrais. No fim do século XV, sob Carlos VIII e Luís XII, a França finalmente ergueu-se como potência continental. As guerras na Itália levaram os franceses a confrontar o esplendor do Renascimento e perceber o contraste entre o velho e o novo. O mundo estava mudando. A imprensa multiplicava ideias, as universidades floresciam e os ecos do humanismo começavam a corroer os alicerces da fé cega. A França que surgia dessas guerras não era mais a França dos castelos e cruzadas, mas a de diplomatas, artistas e reis que governavam com cálculo e razão. A Idade Média, após 1000 anos de sangue e fé, expirava lentamente nas salas douradas dos palácios reais. Mas mesmo no brilho renascentista, as sombras de seu passado ainda sussurravam, lembrando que toda luz nasce de uma era escura. A transição entre o mundo medieval e o moderno não foi uma ruptura, mas uma lenta metamorfose. O campesinato ainda vivia sob as mesmas condições. As igrejas ainda dominavam o horizonte, mas a mentalidade havia mudado. A França, moldada por séculos de guerras, pestes e crenças, havia encontrado sua identidade. Uma mistura de fé inabalável e pragmatismo político. O último suspiro da Idade Média não foi um colapso, mas uma transformação. O renascimento de uma civilização que aprendeu a sobreviver às próprias tragédias. O eco de Clovis, de Carlos Magno, de Joana d'Arc, ainda pairava no ar, agora envolto pela fumaça das tipografias e das coroas renascentistas. O passado não morria, transformava-se em herança. A França medieval se despedia, mas sua história ainda pulsa. E se você chegou até aqui, seguiu cada batalha, cada reinado, cada fé erguida e destruída, é hora de continuar a jornada pelo tempo. Inscreva-se no canal Reinos Esquecidos, onde o passado nunca dorme. Que tema você gostaria de ver no próximo vídeo? As origens das primeiras civilizações, o surgimento dos primeiros humanos, o nascimento da Europa Antiga ou os segredos soterrados da América do Sul? Escolha qual história devemos desenterrar juntos, porque no fim, toda era esquecida espera por uma voz que a traga de volta à luz. A Idade Média francesa terminou, mas nunca partiu por completo. Suas ruínas, espalhadas por colinas e vales, ainda guardam o som distante dos sinos e o murmúrio das preces que moldaram um povo. Cada pedra das catedrais erguidas entre os séculos XI e XV conta uma história silenciosa, de fé, de medo e de esperança. As muralhas que resistiram às invasões vikings e às guerras internas transformaram-se em símbolos de permanência. Paris, Reims, Rouen, Chartres. Cada cidade ainda carrega nas sombras de suas torres góticas o eco de um tempo em que o céu e a terra pareciam mais próximos. A Idade Média não desapareceu. Adormeceu dentro da França moderna, como um coração antigo batendo sob o mármore do progresso. O feudalismo se dissolveu, as cruzadas se tornaram lenda, e os templários, cinza. Mas sua influência persiste na forma como o poder se organiza, na hierarquia das instituições e até na espiritualidade francesa. O rei absoluto dos séculos seguintes não existiria sem a fé que legitimou Clovis, sem o império que sonhou Carlos Magno, nem sem o sangue dos barões derrotados por Filipe Augusto. Cada era posterior, renascentista, iluminista ou revolucionária, nasceu como uma negação da Idade Média, mas também como sua continuação. As universidades fundadas pelos monges carolíngios tornaram-se laboratórios de ciência. Os mosteiros que copiavam manuscritos tornaram-se bibliotecas. E a ideia de um Estado centralizado, nascida sob a unção de Reims, ainda sustenta a política francesa. O passado medieval é o esqueleto invisível da França contemporânea. Há também o legado espiritual, menos visível, mas igualmente profundo. A mentalidade cristã que unificou o povo sob a cruz criou o imaginário moral que guiaria séculos de arte e filosofia. As catedrais, com seus vitrais de cores que filtravam a luz divina, ensinaram o olhar humano a buscar beleza mesmo nas trevas. O sofrimento, a redenção, a culpa
Temas que permeiam a literatura francesa, de Pascal a Victor Hugo, são ecos diretos da alma medieval. O povo que aprendeu a conviver com a morte cotidiana durante a peste tornou-se também o que aprendeu a venerar a vida com fervor. O espírito medieval não era resignado, era resiliente. Transformava dor em criação, guerra em canção, ruína em renascimento. Mas o legado mais enraizado da Idade Média talvez seja o da memória coletiva. A França é, ainda hoje, um país construído sobre camadas de lembranças. Em cada vila há um poço antigo, um pedaço de muralha, um nome de rua que remete a um senhor feudal ou a um monge. O tempo ali não apaga, sedimenta. A história medieval não vive apenas nos livros, mas no cotidiano. No idioma que se formou entre latim e galo-romano. Nos rituais cívicos que herdaram a solenidade das coroações e na relação do francês com a própria ideia de destino. A Idade Média ensinou a França a sobreviver ao caos e a reconstruir-se infinitas vezes, como fez após guerras, revoluções e invasões. Essa resistência tem raízes nas abadias queimadas e nas aldeias renascidas de cinzas. O mundo mudou e os antigos símbolos perderam o brilho literal, mas continuam vivos sob outras formas. O castelo feudal tornou-se o Estado, o cavaleiro, o cidadão, o rei, o presidente. As catedrais, antes templos de fé, tornaram-se monumentos à história. Ainda assim, quando o sol atravessa os vitrais de Notre-Dame, ou quando o vento sopra pelas ruínas de um mosteiro, é possível sentir o mesmo arrepio que moveu os homens de outrora. A Idade Média não foi uma era de trevas, mas de transição, uma longa madrugada antes do amanhecer moderno. E na França, onde o passado jamais morre, essa madrugada continua a brilhar em fragmentos de luz dourada sobre pedras antigas. Os fantasmas do passado medieval não assombram, orientam. Cada crise moderna que abalou a França encontrou eco nos velhos dilemas medievais. Fé contra a razão, autoridade contra a liberdade, coletividade contra indivíduo. A diferença é que agora o inimigo não está nas fronteiras, mas nas próprias ideias. Ainda assim, o instinto de resistência, forjado em 1000 anos de guerras e reconstruções, continua vivo. O mesmo povo que ergueu catedrais em tempos de peste e lutou sob bandeiras em tempos de fome, aprendeu a transformar tragédia em legado. E talvez por isso, a França continue sendo, mesmo séculos depois, uma das civilizações que melhor entende a beleza do colapso. A Idade Média não acabou em 1453, nem em 1492. Ela sobrevive no ritmo das badaladas das igrejas, na linguagem do poder, nos rituais da fé e na melancolia de sua arte. Seu legado invisível é o de uma era que acreditava em propósito, mesmo cercada pela escuridão. E talvez, no fundo, seja isso que a torna eterna, porque enquanto houver memória, haverá Idade Média, não como ruína, mas como espelho. E ao olhar para esse espelho, a França ainda se reconhece, não apenas como herdeira do passado, mas como guardiã de um tempo em que os homens acreditavam que o céu podia ser tocado com as próprias mãos.